Olá, gentes, pessoas que estão me ouvindo. Nós estamos aqui no live. Faz muito tempo que nós não faz um live, não fala da palavra de Deus para vocês. Um pouquinho só, né? Porque nem podemos falar muito por causa do problema na garganta, nas cordas vocais. Mas Deus é muito bom. Ele nos dá força. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águia, voarão como águia, subirão para a altura. Andarão, não cansarão, correrão, não se fatigarão. Esses são os que confiam no Senhor. E eu confio no meu Senhor. Irmãos, está pronto, estará tudo pronto para a vinda de Cristo Jesus, para recepcioná-lo, o meu Senhor Jesus Cristo. Você está vendo o que está acontecendo no nosso país maravilhoso, que era e que não é mais o nosso Brasil. Pode ser que para vocês que têm vida muita, pode ser que possa alcançar um tempo melhor, que eu acho difícil. E tudo que está acontecendo, eu não me entristeço, porque eu sei que é prenúncios da volta de Cristo. Não é porque, é para quê? Para que você se prepare. Se prepare, porque tudo isso tem que acontecer. E Deus, o nosso Pai eterno, Ele está vendo tudo o que está acontecendo e Ele sabe. E Ele está deixando porque Ele quer que nós sabemos que é o fim. É o tempo de nós nos prepararmos para a volta de Cristo. Mas graças a Deus, que Deus ainda tem um povo aqui na terra que louva o seu nome. Hoje é um dia santo do Senhor, o seu santo sábado que está terminando, está já chegando o pôr do sol, o fim do dia. Irmãos, nós gostaríamos de falar um pouco de do profeta Elias, a vida do profeta Elias, quando ele começou no seu ministério. Ele estava num reinado, num rei que era um rei muito ruim. Era um homem muito ruim, mesmo de ser rei. Era Acabe. Depois de seus malfeitos, seus maus costumes, ele casou com Jezabel. Essa sim, matava pessoas, era terrível, era feiticeira, era tudo que não é bom, ela tinha um pouco. E o profeta Elias estava ali. Aí eles perseguiram o profeta Elias. E Deus fala para Elias que ele fosse para o rio Queribe. Lá tem um riacho, ele lá ficasse escondido. Lá tinha água do riacho para ele beber. E Deus o sustentaria mandando um corvo levar pão e carne. Levava de manhã e levava à noite para Elias. Depois Elias teve que fugir. E nós vamos ser breve para mostrar para vocês o que Deus pode nos fazer nesse final de tempo, na perseguição que nós vemos que o inimigo comunista está fazendo no nosso país. Você ninguém nem eu podemos se admirar com isso ou dizer por que está acontecendo, porque são sinais da vinda de Cristo para um preparo. Tudo existe um preparo. Se você vai casar, você tem que se preparar. Se você vai fazer uma viagem, você tem que se preparar. Se você vai começar um negócio, você tem que ter um preparo, um começo. O mundo teve o começo. Veja bem, tudo tem um preparo, um começo. Quando Deus criou o mundo, eu não vou falar sobre isso agora, apenas vou falar
que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, no verso 1, no princípio no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, houve um princípio. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo. No princípio. E a Bíblia diz, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse foi o princípio, o Espírito de Deus. Quando você sai desse versículo, para comparar com outro versículo que está no primeiro capítulo do Evangelho de João, você vê que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esse Verbo, esse era o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus. Ele, no princípio, pairava sobre a face das águas. Então, no princípio, Deus criou tudo, através do princípio do seu Santo Espírito. Mas vamos voltar lá para Elias. Elias, chegou o momento que o rio secou, porque Deus falou, por causa da rebelião de Acabe, o rei Acabe, e a Jezabel, Deus falou para Elias, Elias, vai lá e fala para Acabe que vai ficar 3 anos e meio sem chover, porque eles viviam das colheitas, das coisas, para eles, para a prole, para todos ali. Se não chovesse, não ia ter nada. Como ia ter coisas com verão, com seca, nada se cria. Antes tudo seca. E Deus disse para Elias, vai e fala para ele, vai ficar 3 anos e meio sem chover. E Elias foi, falou para ele, não teve medo. E aí começou a perseguição. O rio, aonde Elias estava, Queribe, secou as suas águas. E Elias aí fugiu com medo de Jezabel. Não ficou lá no reinado de Acabe. Elias andando e Deus vendo que Elias estava fugindo. E aí Deus viu Elias entrar numa caverna e ali passou um vento, Deus não estava no vento, um rodamuinho, Deus não estava, passou um fogo, Deus também não estava no fogo. Quando acalmou tudo, daquela caverna que ele estava, Deus se faz presente. Elias, que fazes aí, Elias? Ai, Senhor, eu estou fugindo de Jezabel, porque mataram todos os teus profetas, só eu escapei. E por isso estou fugindo. Deus disse a Elias, volta, porque lá ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Baal era o Deus de Jezabel e dos seus companheiros, dos seus povos, da multidão que seguia a Jezabel e a Acabe. Aí Deus falou para Elias, volta lá. Volta, e Elias voltou lá. E foi da vez que Elias ofereceu aquele holocausto. Mas antes disso, Elias também viajando, ele estava viajando e ele não tinha nada para comer. Porque tinha um verão de 3 anos e meio, não tinha nada. A fome estava assolando o mundo como um todo. Aí Elias encontrou com uma viúva e ela estava apanhando uns cavacos. Ela falou, o que queres, homem de Deus? Ele disse, você vai fazer um bolo e traz aqui para mim comer. Ela falou, meu senhor, eu tenho um punhado de farinha na minha panela e um pouquinho
de azeite na minha botija. Vou fazer um bolo, estou pegando esses cavacos, vou fazer um bolo para mim e para meu filho, comemos eles e morreremos depois. Após comer o bolo, morreremos porque não temos mais nada. E ele falou, não, vai primeiro, faz para mim. E depois volta e faz para você e o seu filho. Porque vai ter farinha na panela e azeite na botija. Provisão. Deus é provedor. O que você tem que não foi Deus que proveu para você? Se você tem uma quantia no banco, foi Deus. Se você tem o pão na sua casa, não tem faltado, é Deus quem te deu o pão e todo dia Ele provê o alimento. Ele provê. Você tem o alimento. Será que você olha para o céu e diz, eu tenho isso aqui porque tem um provedor. O provedor é Deus, quem provê todas as coisas. Elias falou para ela, vai, faz primeiro para mim. E depois você volta, faz para você e para seu filho. E ela viu, confiou nas palavras daquele homem, viu que era um homem de Deus, fez o bolo para Elias. E Elias comeu e ela fez para ela e para o filho e ficou fazendo. Elias ficou lá até que a coisa melhorasse. E Elias volta, irmãos, lá para o reinado de Acabe, e ele mata todos os profetas de Jezabel. Venceu eles, porque eles disseram que lá eles tinham Deus, nós temos Deus, Bauá, e esperamos no nosso Deus, o que tem era o Deus mudo de condenação. Então, Elias, o profeta, desafiou os profetas de Jezabel. E disse, vamos oferecer um sacrifício, vocês oferecem o seu Deus e eu ofereço o meu Deus. Aquele que recebeu o sacrifício, esse é o verdadeiro Deus. Eu vou clamar, mas vocês primeiro façam o seu altar e clamem o seu Deus, Baal. E eles fizeram o altar e Elias também ficou olhando. E eles clamaram, e Elias disse, clamem mais. Quem sabe que ele está dormindo, está viajando, não está aí. Clamem mais, até que ele ouça para responder e aceitar o sacrifício. E eles viram que não tinha jeito. Pararam. Aí Elias foi, cavou uma valeta em volta do sacrifício, arrumou a lenha, arrumou as pedras e colocou água, bastante água em volta do altar do sacrifício. E ainda jogou água em cima das lenhas e disse, e clamou a Deus. E Deus mandou fogo dos céus e lambeu o holocausto de Elias. Aí os profetas de Jezabel gritaram, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, irmãos. Nós estamos vendo coisas que estão acontecendo que entristeceu o coração daqueles que são fiéis a Deus. Porque o cristão, ou mesmo não sendo um cristão verdadeiro, que dá valor o que está acontecendo a esses homens maus, a esquerda, como eles falam lá, essas pessoas não conhecem a Deus. Porque nós vemos o que aconteceu, o que está acontecendo, a tristeza do coração de muitas pessoas que são piedosas, que são pessoas que têm o temor de Deus. Porque o que esse homem, o ex-presidente, já sofreu, ele é um mártir. Mas nós vemos que é o fim. Porque após Jesus morrer, nenhuma cruz se entregou sua vida por mim, por você, por todos.
Era e no tempo que Elias pregava, falava de Deus e que ele mostrou que o Deus dele era o Deus verdadeiro, não o Deus daquele povo de Acabe. Ele já sabia que o nosso Deus, o provedor, ele mandaria o seu filho um dia, a promessa ia se cumprir para salvar a humanidade. Não tem esse negócio de a antiga aliança, a nova aliança, tem a nova aliança. Ou então a primeira dispensação, a segunda dispensação, que muitos pregam por aí. Não, o mundo desde que Deus criou é o mesmo mundo e é o mesmo Deus. As coisas mudam, mas Deus não muda. Deus não muda. Porque quando Jesus veio a esse mundo, ele disse que não veio para condenar, mas veio para buscar e salvar os perdidos. Porque Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. E agora, será que tem justo? Não tem justiça. Nem justiça no nosso país nós não temos mais. Mas temos a justiça de Deus. Temos a graça de Deus. Devemos confiar. Devemos orar. Devemos buscar a Deus. Porque tudo está mudando. Tudo está passando muito rápido. Até nas igrejas, hoje nós não vemos mais o que era uns 10, 15 anos atrás. Íamos nas igrejas, os pastores subiam no púlpito para trazer a palavra. Se ajoelhavam antes, faziam oração. O que trazia a palavra, hoje nós não vemos mais isso. Não. Hoje nós não vemos mais ninguém dizer, vamos fazer uma vigília. Uma igreja se preparar para fazer uma vigília é muito difícil. Algumas ainda fazem. As pessoas, mocidade, os jovens, se reuniram e vamos para o monte. Nós hoje vamos subir o monte, vamos buscar a Deus. Teve uma época que eles subiam ao monte. Eu não, nunca fui com eles. Mas eles falavam, os cavacos pegavam fogo, as folhas não havia tudo como fogo. Pegavam, punham no bolso da camisa e ficava clareando. Traziam para casa para mostrar, eu vi isso. O meu filho foi para o monte, ele disse, olha aqui, mãe, que eu trouxe. Uma folha como que tivesse fogo, fosse uma folha de fogo. Agora eu não sei se era fogo estranho, se era fogo do céu, Deus o sabe. Deus é que julga. Mas o que eu quero falar é que os jovens, também os adultos, pessoas idosas que podiam, subiam ao monte para orar. E ali subiu também o Monte Carmelo. Irmãos, o que estamos vivendo hoje, podemos ver que é um prenúncio da volta de Cristo. E é uma surpresa. Se nós não estivermos preparados, uma surpresa é desastroso. Se você limpa a sua casa todo dia, se você der tudo limpo, conforme o tempo que você tenha para fazer isso, como que você está esperando alguém, mas você não está esperando alguém. Mas de repente chega uma visita na sua casa, você não decepciona, porque está tudo limpo, tudo, você fica feliz. Porque a pessoa chegou, encontrou uma casa limpa, para tomar um café, fazer uma visita. E se estiver tudo bagunçado? Você fica decepcionado, fica com vergonha, não tem onde colocar o rosto e fica pedindo desculpa, desculpando disso, daquilo. Mas quando Jesus vier, ele quer achar a casa limpa. A casa é nós somos a casa, a morada, o templo do Espírito Santo. Deve estar preparado para quando Jesus voltar, nós não ficarmos chorando, se escondendo, porque não temos onde se esconder dos olhos de Deus. Por saber que vamos ficar e não vamos subir com Ele. E o tempo Jesus está dando. Deus está dando tempo para nós olhar o que está acontecendo e se preparar. Porque um dia
os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, conta-nos para nós, lá em Lucas, o que há de ser no fim, na tua volta. O que é que vai acontecer? Quais são os sinais? Jesus disse: olha, pai contra filho, nora contra sogra, fome, seca, fome, peste, guerra. Já estamos vendo seca, já vimos pestes de enfermidade, guerras, como está havendo, não guerra de tiro, mas uma guerra entre nações, nação contra nação. Nós estamos vendo, então, é sinal, não é? Do fim da volta de Cristo. E por fim, haverá guerra. Prezados irmãos, quando Jesus voltar, ele vem de surpresa e ele falou: quando vires o Filho do Homem vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, ele vem buscar a igreja, uma igreja. E Jesus não falou as igrejas. Ele falou: ele vem buscar a sua igreja, a reunião de salvos, preparados, esperando esse grande dia. Não importa o que você esteja passando, provações, perturbações, vendo as coisas acontecerem, tudo de mal a pior. O mundo não tem justiça. Nós vivemos num país lindo que é o Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, era. Só que os homens estão acabando. E a gente estamos ficando sem liberdade de expressão. Mas vamos agradecer a Deus que eles não se revoltaram contra os crentes, contra o povo de Deus. Mas vai chegar a hora dele mandar, quando eles tomarem conta de tudo, ou já tomaram, deles mandar fechar as igrejas. E para isso, irmãos, nós devemos nos preparar. Porque estando preparados, não temos nada a temer. Porque os cristãos diante se prepararam, mas eles foram perseguidos. Eles procuravam lugares para se esconderem dos romanos nas cavernas. Eram mortos, queimados, jogados nas arenas para serem tragados pelos leões, sofrendo. Mas vão chegar no céu com a vitória nas mãos. Porque suportaram tudo sem negar a Cristo. Mas do jeito que nós estamos vendo a situação, muitas pessoas vão negar a Cristo com medo. As pessoas estão com medo. Os grandes homens estão com medo. A polícia está com medo. O exército está com medo de um homem só que está acabando com vidas. Um ex-presidente da República, que foi um homem honesto, não tirou um centavo de ninguém, hoje está preso com uma tornezeleira, não sei o que, na perna, está preso, condenou a 27 anos de prisão, um homem doente que passou por cirurgia, que tomou uma facada antes de ser eleito, que ele vem sofrendo. Mas ele tem o temor de Deus, e Deus é com ele, porque não tememos o mal nem a morte, porque sabemos que a vida aqui não é vida. Aqui é uma passagem. Nós temos uma vida eterna, se nós assim quisermos, viver com Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, ouvintes que estão me ouvindo, você vive? Hoje, eu pergunto, você vive? O apóstolo Paulo, ele falava a alguém, você vive? Ah, eu vivo. Ele falou, e eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em você, você crê nisso, você vai passar por as provações e vai ter vitória.
porque a nossa vitória é certa, é promessas de Cristo. Se nós vencermos o maligno, se nós vencermos as provações, sem negar o nosso grande Deus, nós temos a vitória. Porque Jesus disse, vós não sois vossos. Eu o comprei com meu sangue, o nosso preço já foi pago, irmãos. Não vamos clamar nem se admirar com o que está acontecendo. Vamos nos preparar para a volta de Cristo. Que estejamos mortos, que estejamos vivos nessa carne, nesse corpo. Eu já estou de muita idade, mas não vivo ainda mais eu. Cristo vive em mim. E eu estou esperando o dia que Ele tirar esse fôlego, esse espírito, que um dia Ele soprou no meu nascimento. Quando eu estava na barriga da minha mãe, eu não tinha espírito, era somente uma vida. Mas para nascer, o Senhor me soprou um espírito. E agora, um dia, Ele vai inalar esse espírito. O corpo vai ao pó, mas o espírito vai a Deus que o deu. Por isso devemos estar preparados. Porque não sabeis qual é o dia nem a hora que virá o vosso Senhor. Palavras do Senhor Jesus Cristo, foi Ele quem disse. Nós não sabemos, o Senhor vai fazer uma surpresa para buscar a sua igreja. E Ele não vai vir buscar uma igreja adúltera, Ele vai vir buscar uma igreja virgem. Porque nós vemos na Bíblia a história de 10 virgens esperando o esposo. É uma coisa maravilhosa. Isso que Cristo deixou para nos preparar. 10 virgens. 5 eram prudentes, prezados. E 5 eram nécia. Nécia quer dizer louca, sem pensar, sem vigiar. Não estava vigiando. Mas 5 eram prudentes em vigia, vigiando a hora que o esposo vinha. E suas lâmpadas estavam cheias. Sua lâmpada está cheia como está a tua lâmpada. E aquelas que eram nécias, o azeite estava acabando e a luz já apagando. E viu-se um grito, diz a Bíblia. Aí veio o esposo. Aí elas viram que as lâmpadas estavam se apagando, pediram às prudentes, dá-nos do teu azeite, porque o nosso está se acabando. E as prudentes disseram, não, nós não podemos dar do nosso azeite, porque senão vai faltar para nós. E diante de comprar, elas saíram, foram comprar, o esposo chegou, a porta fechou, e elas bateram, abre-nos, não tem mais tempo. Essa porta é um símbolo da porta da graça, que é Jesus Cristo. Quando Jesus sair do seu trono e disser, Pai, tudo está feito. Foi como quando ele morreu na cruz, ele falou 7 palavras na cruz. Uma das suas palavras foi, tudo está feito. Ele tinha comprado os filhos dele, estava tudo, tinha pago o preço com o seu sangue. Aí Jesus saído do seu trono para vir buscar a sua igreja, é quando se fecha a porta da graça. Vai ficar um tempo, a porta da graça fechada, o evangelho não vai ser mais pregado, o Espírito Santo também fala, aqui também o meu trabalho terminou. Vai para o céu, fecha a porta da graça. Antes que a porta da graça se feche, sinta que você está preparado. O que é o preparo? Oração, vigiar, para não cair em tentação. Como é que você está vigiando, meu irmão? Como é que está a tua lâmpada? Tem azeite ou está apagando? Por quê? Por causa de uma balada, por causa de uma noitada, por causa de uma mulher. Muitas vezes você é casado, tua mulher te ama e não sabe que você está traindo ela. Mas Deus está vendo.
Deus está vendo. Se você trair com adultério, isso jamais você vai ter salvação. Tome cuidado. Eu vou falar uma coisa, a gente devemos preparar-se, vigiar mais do que orar. O próprio Jesus, lá no livro, no Evangelho de Marcos, 13:33, pode abrir lá que está escrito que Jesus falou para os seus discípulos: olhai, vigiai e orai. Perdão. Primeiro você olha, vê o que está vindo, vigia, depois você ora para se livrar da tentação. A tentação está vindo para te pegar de surpresa. Quando você menos espera, você cai. Você é uma isca no anzol de Satanás. Ele joga uma isca e te visga. Por isso que Jesus Cristo disse: olha para o predador, olhai, vigiai. Se você está vendo o predador, orai, porque a tentação vem e você vê. Muitas vezes você não quer fazer uma coisa que é errada, mas tem uma voz maligna: vai, você parte para ir. Não, é pecado, não vou fazer. Mas no fim de contas, se você não vencer a tentação, você é vencido e você cai. E olha que Jesus está voltando. E Ele não nos despreza. Ele está de braços abertos para nos abraçar. Quando buscarmos. Ele diz: buscai-me, me encontrarei quando me buscar de todo o vosso coração. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Aqueles que estão ligados em mim, esse vai dar frutos. Porque sem mim você não pode fazer nada. Precisa Cristo ver em você. Você pode dizer: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Porque Ele é a videira. Você é o ramo que está ligado à videira para dar frutos dignos de arrependimento. Ganhar alma para Jesus. Falar que Ele está voltando. Mandar você vigiar, irmãos. Ter cuidado que hoje nós vivemos num mundo de ilusão, ilusório, de pecaminosidade. Tudo que nós olhamos hoje tem o anzol do inimigo. Cuidado, meus irmãos. Vigiai e orai para que não entre em tentação. Seja igual ao profeta Elias, o profeta Daniel, o profeta Samuel. Esses passaram por muitas perturbações, por muitas perseguições, mas venceram. Os filhos de Deus venceram. O primeiro a ser morto, o primeiro mártir da Bíblia foi Estevão, por não negar a Cristo. Vai chegar uma hora que você vai ser obrigado a negar a Cristo. Não negue, morra. Porque a morte é uma vitória se você está salvo para você. Aqui nós encerramos, desejando um feliz pôr do sol para você, para a sua casa. Que Deus abençoe você. Dê uma feliz semana, um feliz domingo. Não se esquecendo do nosso Senhor Jesus Cristo. Orando em todo o tempo. Vigiando também. Vigia mais do que ora. Que Cristo vai voltar para nos buscar. Para vivermos no lar celestial. Sem pecado. O inimigo está irado. Ele se ira quando eu faço uma live. Sabe por quê? Porque a gente está assim numa idade que não posso mais ir para a igreja. A minha filha querida e o meu genro que me levam na igreja alguma vez quando tem a Santa Ceia, e o Senhor me dá força ainda que eu vou. Mas não dá para ir todo sábado. Mas quando eu podia, eu não tinha ninguém, eu via, só tinha Deus. Nunca fiquei um sábado em casa, nunca. Todo sábado eu estava na igreja na hora da escola bíblica, na hora do culto, ouvindo a palavra de Deus. Depois, quando eu saía, se eu fosse até a minha casa, era para tomar um lanche e o campo missionário. Pregar o evangelho. E agora não está mais acontecendo isso.
Mais do que nunca precisa você pregar o evangelho, meus irmãos queridos. Mais do que isso. Sai, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou falar e falo. Prega o evangelho. Te arrepende. Enquanto é tempo. Deixa as coisas mal que está te levando para o inferno, para o mal. Está destruindo tua vida. Será que o Espírito de Deus não está vendo, não está te avisando? O Senhor Jesus, Ele avisa através do seu Espírito. Ele não quer entregar o mundo de bandeja, os filhos dele na mão de Satanás. Mas os filhos de Deus, muitos da igreja, estão saindo, estão deixando o caminho de Deus, seguindo o caminho largo. Não faça isso. Nós vamos fazer uma pequena oração para que o Senhor te dê um arrependimento, deixe o mundo com as suas concupiscências e vai para Cristo. Quando o Senhor te chama e tu não vem, para onde vais? Para o mundo frio e gelado? Nós vamos fazer uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mente santa, com o Santo Espírito de Deus que me dá ainda para fazer uma live. Se eu errei em alguma coisa, Senhor, eu peço perdão. Mas aviva o teu povo. Aviva o teu povo, Senhor. Dá um avivamento à tua igreja. Ajuda os teus pastores a converter os coraçõesedernidos. Para que no dia que tu voltares, nas nuvens do céu, meu Jesus, esteja a tua igreja preparada e diga: esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. A ele exultaremos, porque nós aguardávamos para subir com ele e viver eternamente num lar celestial. Que Deus te abençoe e te guarde para o seu reino. Esse é o nosso desejo e a nossa oração para todos vocês que me ouviram. Que Deus vos abençoe. Amém.